Fala, galerinha! Isso mexe comigo demais. Tá aqui dois carros que provavelmente durante anos e ainda hoje tá entre os carros que eu mais amo, que eu mais fui feliz, e eu tenho um de cada também. Aqui, M3 E90, câmbio manual Interlagos Blue. Isso aqui mexe muito comigo porque essa mesma unidade, que na verdade essa Interlagos Blue é única no Brasil, essa foi minha em 2014. E eu vou deixar a imagem aí para vocês do dia que eu vendi ela, vendi com o coração partido. E surgiu a oportunidade, depois de 12 anos, ela ficou 10 anos com o mesmo dono, surgiu a oportunidade de a gente recomprar o carro, e assim fizemos com certeza, e agora está disponível em nosso estoque. Tá? Temos as rodas originais, essas rodas eram da nossa BMW 1M, e vai tudo no pacote. Tem uma dessa, só que DCT, guardada na garagem que eu não vendo, mas essa a gente vai comercializar. E aqui, uma coisa que mexe muito com o meu coração também, C63 AMG. Essa daqui é uma Coupé 2013. Esse carro, nós compramos esse carro hoje. Hoje é dia 19. Vamos ver que dia que vai para o ar esse vídeo, mas o carro já foi vendido no mesmo dia, em poucos minutos de anúncio, para um cliente super especial, um colecionador inclusive. Essa unidade aqui com 18 mil quilômetros, um carro com histórico de revisão absurdo, único dono, sem retoque, ambas. E agora o Gabriel vai falar um pouquinho dessas duas joias que estão em nosso estoque. Aqui não mais disponível, mas ainda aqui pode ser sua. Então acompanhe o vídeo e vem pra cá. Dando continuidade, é um privilégio a gente estar aqui na presença desses dois carros que marcaram época, né? Tanto a C63 quanto a M3 dessa geração foram produzidos em um período da mesma época ali, né? Mais ou menos de 2007 a 2014, a gente vai especificar isso. Bom, ambas V8, a gente vai passar mais detalhadamente por cada uma delas, iniciando pela M3. Então essa M3, geração E90, a E90 ela remete à carroceria sedã da M3, né? As outras carrocerias têm outras numerações, e essa unidade é única no país. Ela está configurada na cor Interlagos Blue, que é maravilhosa, cai super bem nessa carroceria. E aqui, essa unidade com 79 mil quilômetros, ano 2008, ela está com as rodas originais BMW 359M Style. Essas rodas vieram presentes originalmente na 1M e na M3 GTS, que era só em 92, portanto era só coupé, que casam lindamente com essa carroceria. Essa roda é maravilhosa. Esse carro está com upgrade de disco dianteiro, está com um disco maior, então uma unidade extremamente bem conservada aqui, que está disponível no nosso estoque por enquanto. E essa geração aqui está pegando valor. Por que ela é tão especial? Tá justamente pelo que tem debaixo do capô. Aqui a gente tem o motor S65, que é um 4.0 V8 aspirado. Esse motor produz 420 cavalos, por volta de 40 kgfm de torque. Para os dias atuais não são números que impressionam de fato, mas esse carro aqui diz muito mais sobre o equilíbrio e sobre o quão afiada ela é de tocada do que qualquer outra coisa. Esse motor, nomenclatura S65, ele foi produzido na mesma fábrica onde a BMW produzia os motores de Fórmula 1 da época, que a BMW era uma equipe de Fórmula 1 e produzia os seus próprios motores. E é um motor que ele consegue ser mais leve do que o 6 em linha da geração anterior das M3. Portanto, o S54, que estava presente na Z46, pesa 15 kg a mais do que esse V8 que está aqui. Então é um carro que já tem bastante tecnologia empregada. Na interna dela, a gente tem aqui a primeira iDrive da BMW, né, que já é o multimídia.
Esse carro, por ser sedã, ela vem com um teto solar, a Coupé vinha com um teto em fibra de carbono, portanto sem teto solar. Aqui, basicamente, a gente tem os modos de condução dela, que a gente consegue alterar IDC e Power, você deixa o pedal do acelerador um pouquinho mais afiado, um pouquinho mais direto. Painel totalmente analógico, tem uma pequena tela em LCD, que mostra velocidade, algumas coisinhas mais básicas, mas contagiro e velocímetro totalmente digital. E lembrando, esse carro tem um corte de giro em 8.400 RPM. E aqui as trocas de marcha pelo câmbio manual, então temos os 3 pedais aqui. Do jeito que o figurino M manda, né? A gente sabe que a BMW é muito boa em fazer câmbios manuais. E, bom, aqui manualzão então de 6 marchas, o que torna essa unidade ainda mais especial. Ar-condicionado digital, o carro já tem algumas pequenas modernidades aí, além de ser um sedã completamente usual e confortável para quem na época usou no dia a dia, né? Hoje em dia, por mais que queira, já não sei se é mais o propósito desse carro, já virou um item colecionável. Partindo então para a concorrente direta, Mercedes-Benz C63 AMG, podemos dizer que basicamente esse foi o carro que colocou a AMG no mapa, que popularizou a AMG, né? Era muito mais nichado até o lançamento desse carro, que eles tiveram a brilhante ideia de colocar o maior motor que a Mercedes tinha na menor carroceria, ou seja, V8 6.2 litros na carroceria da classe C. E, bom, basicamente virou esse pequeno monstro. Mas por que então 6.2 litros no motor e o carro Mercedes-Benz C63? Na verdade o 6.3 ele faz alusão ao Mercedes Red Pig, que foi um carro que correu as 24 horas de Spa lá nos anos 70, se eu não me engano, e ele sim tinha um motor 6.3 litros, então é simplesmente uma homenagem. Aqui a mecânica é 6.2 litros, esse motor é o M156, saiu em diversos carros da Mercedes, originalmente produzindo 457 cavalos, mas aqui essa C63 é uma unidade P31, eu já vou falar dos detalhes que isso significa, mas basicamente ela tem 30 cavalos a mais. Aqui esse carro produz 487 cavalos e tem upgrades aqui dentro de pistão e biela forjado, e o virabrequim também é revisado. Então é um carro que já difere um pouquinho aí do que foi inicialmente lançado na C63, tá? Essa daqui é uma facelift, ou seja, após 2012 essa geração W204 teve algumas mudanças que a gente vai descrever principalmente internamente. Então o pacote P31 era um opcional de época, ele basicamente vai acrescentar esse aerofólio em fibra de carbono, 30 cavalos a mais no motor, que é basicamente um remapeamento, além da diferença de pistão, biela e virabrequim. Ela também vem com freios maiores e uma maneira fácil da gente reconhecer se é um pacote P31 é abrindo o capô. Você vai ver que o intake dela ela é um cinza um pouquinho mais escuro do que o da C63 original, que eles chamam de titânio. Então basicamente é isso o que agrega o pacote P31. E o facelift da C63, já que a gente está falando de um pouquinho mais de mecânica e desempenho, ele tem uma alteração bem legal no câmbio, que ele torna o câmbio muito mais rápido, que a primeira C63 ela vem com um câmbio totalmente automático, e aqui ele passa a ser um câmbio multi-embreagem, que deixa as trocas de marchas bem mais rápidas. Esse câmbio aqui que é de 7 marchas. Então essa unidade, sendo na carroceria Coupé, ela vem com esses bancos num design diferente da que vinha tanto na perua quanto na sedã. O facelift também incorpora um novo painel com a multimídia já integrada. Antes era aquela telinha que subia e descia. Esse carro tem som Harman Kardon, teto solar aqui panorâmico, e essa unidade tem apenas 18.700 km. Essa já não está mais disponível, mas é um item extremamente raro, extremamente colecionável. C63 que já vinha com um acabamento totalmente em couro,
Esse volante com acabamento em alcântara também é especial do pacote P31, tá? Então, basicamente o que a gente tem para falar desses dois carros é isso. Então, entre esses dois ícones, ambos V8, qual seria a sua escolha? O Mercedão mais destemperado, um pouco menos equilibrado, a BM mais precisa, com uma tocada mais afiada. Qual é a sua escolha? No meu ponto de vista, a garagem ideal tem que ter ambos.